Imagine viver 6 décadas ou mais, conquistando sonhos e superando desafios, apenas para perceber que a maior batalha começa agora, na fase mais madura da vida. A maioria dos homens pensa que o tempo traz apenas sabedoria, mas o que poucos admitem é que com essa sabedoria vem 7 mudanças profundas e muitas vezes inesperadas. Você já parou para pensar nas transformações que o tempo impõe? Não são apenas rugas ou cabelos grisalhos, são alterações que podem transformar o modo como você enxerga o mundo, suas emoções, suas prioridades e até mesmo o relacionamento consigo mesmo. Mas o que exatamente acontece com os homens ao cruzar a fronteira dos 60, 70 ou 80 anos? Essas mudanças, muitas vezes silenciosas, podem mexer com a sua identidade e com a forma como você se conecta com quem ama. E o mais surpreendente, poucos falam sobre isso. Não é apenas envelhecer, é uma questão de se adaptar. Cada transformação tem suas razões ocultas, e é exatamente isso que vamos explorar agora. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a maneira como você encara a idade avançada. A primeira coisa que muda, e talvez uma das mais surpreendentes, é a maneira como o homem lida com suas próprias emoções. Durante grande parte da vida, os homens são condicionados a reprimir sentimentos, a manter uma postura firme e inabalável, como se qualquer sinal de vulnerabilidade fosse uma fraqueza. Essa construção social os leva a carregar uma carga emocional imensa ao longo das décadas, acumulando frustrações, mágoas e até arrependimentos. Mas, à medida que a idade avança, algo muda internamente. O que antes parecia ser um fardo silencioso começa a emergir com força, revelando uma nova necessidade de se expressar e conectar com as próprias emoções de uma maneira mais aberta e sincera. Essa mudança não acontece de forma imediata. Muitos homens na faixa dos 60, 70 ou 80 anos começam a perceber que não têm mais a mesma energia para manter as defesas emocionais levantadas. Com a maturidade, vem também a compreensão de que a vida é curta demais para viver preso a antigas crenças e padrões de comportamento. O desejo de resolver pendências emocionais, de falar sobre sentimentos, de buscar reconciliações e perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros, se torna mais forte. É como se o tempo trouxesse uma clareza antes inacessível, mostrando que a verdadeira força está em ser capaz de aceitar suas fragilidades e, finalmente, enfrentá-las. Além disso, muitos homens descobrem que essa nova fase traz uma maior sensibilidade para com os outros. A relação com amigos, familiares e até parceiros pode mudar drasticamente. O que antes era visto como evitar problemas passa a ser encarado como uma oportunidade de criar laços mais profundos e significativos. Eles se tornam mais abertos para ouvir, para se importar com o que realmente importa, e essa transformação emocional pode ser tanto libertadora quanto desafiadora. Afinal, lidar com sentimentos reprimidos por décadas não é uma tarefa fácil, mas é um passo essencial para alcançar uma paz interior que muitos só encontram na idade avançada. A segunda coisa que muda drasticamente é a percepção do tempo. Durante grande parte da vida, especialmente na fase adulta, os homens estão constantemente focados no futuro, nas metas, nas conquistas, nos projetos a longo prazo. O tempo parece algo interminável, uma linha contínua onde há sempre um depois para fazer o que não foi feito. No entanto, com o avanço da idade, a realidade do tempo finito se torna mais palpável. Aquilo que antes parecia distante, como a aposentadoria ou até mesmo a mortalidade, começa a se aproximar de maneira inevitável. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a forma como os homens encaram suas rotinas, seus objetivos e, principalmente, suas prioridades. O relógio, que antes corria sem pressa, agora parece andar mais rápido, e o que isso traz é uma urgência em aproveitar o presente. Muitos homens, ao entrar na terceira idade, começam a reavaliar o que de fato tem valor em suas vidas: o trabalho, as ambições materiais, as competições internas. Tudo isso pode perder o sentido diante da percepção de que o tempo que resta deve ser vivido com mais leveza e significado. Há uma busca maior por experiências que tragam satisfação imediata, por momentos de tranquilidade e pela companhia de pessoas queridas. As pequenas alegrias da vida, como um passeio ao ar livre, uma conversa com um amigo ou simplesmente estar presente com a família, ganham um valor inestimável.
Essa nova relação com o tempo também desperta reflexões mais profundas sobre o passado. Muitos homens se veem revisitando decisões, repensando escolhas e até mesmo revivendo memórias com uma nova perspectiva. O que antes parecia um erro, agora pode ser visto com compreensão, e o que foi uma conquista, talvez não tenha mais o mesmo brilho. Essa revisão interna é uma das mudanças mais poderosas, pois ela redefine o modo como o homem se conecta com sua própria história, seu legado e o que ele deseja deixar para os que estão ao seu redor. A percepção do tempo, finalmente, transforma-se em uma bússola que orienta o que realmente importa na fase mais madura da vida. A terceira coisa que inevitavelmente muda é o corpo. Com o passar dos anos, o corpo começa a dar sinais de desgaste, e o que antes era tomado como garantido, a força física, a resistência, a agilidade, começa a se transformar. Muitos homens na idade avançada percebem que o corpo não responde mais da mesma maneira. Movimentos que antes eram simples se tornam mais lentos. A energia para enfrentar longos dias de trabalho ou atividades intensas já não é a mesma, e a recuperação de pequenos esforços ou lesões se prolonga muito mais do que antes. Essa mudança física pode ser um choque, especialmente para aqueles que sempre se orgulharam de sua vitalidade. Entretanto, a transformação do corpo na terceira idade vai além das limitações físicas. Há também uma mudança na maneira como os homens se relacionam com o próprio corpo. O que antes era visto como uma máquina de trabalho e produtividade, agora começa a ser percebido como algo que exige mais cuidado e atenção. Muitos homens começam a adotar uma rotina de autocuidado que antes parecia desnecessária, incorporando hábitos mais saudáveis, como exercícios leves, alongamentos, alimentação balanceada e descanso adequado. A relação com o corpo se transforma de uma visão de pura funcionalidade para uma de preservação e manutenção, com o objetivo de garantir qualidade de vida nos anos restantes. Por outro lado, essa mudança também traz uma nova sabedoria sobre os limites e o respeito ao próprio corpo. Homens que antes se dedicavam a atividades físicas intensas, esportes ou trabalhos pesados, muitas vezes precisam aprender a aceitar suas novas condições físicas, adaptando-se a um ritmo mais suave e a atividades que respeitem essas limitações. Isso não significa desistir da saúde física, mas sim abraçar o envelhecimento como parte natural da vida, entendendo que o corpo envelhece, mas a mente e o espírito podem continuar crescendo. Essa aceitação pode ser um dos desafios mais significativos, mas também traz consigo uma serenidade que só a maturidade pode proporcionar. A quarta coisa que muda profundamente é a maneira como os homens na idade avançada percebem seus relacionamentos. Durante a maior parte da vida adulta, as relações muitas vezes giram em torno de responsabilidades, trabalho, criação de filhos, sustento da família e busca de sucesso profissional. Os vínculos são formados e mantidos em função dessas obrigações, e as interações com amigos, cônjuges e familiares muitas vezes são moldadas pela necessidade de cumprir metas e alcançar resultados. No entanto, com o passar dos anos e a chegada da aposentadoria ou da diminuição dessas responsabilidades, o foco nos relacionamentos muda drasticamente. Os homens começam a valorizar mais as conexões emocionais e autênticas, em vez das associações funcionais e baseadas em conveniência. Relações que antes pareciam sólidas podem se enfraquecer, enquanto outras, que talvez tenham sido negligenciadas, passam a se fortalecer. A solidão, por outro lado, pode se tornar um fator inesperado. Muitos homens descobrem que, ao sair do mundo profissional, ou ver os filhos seguirem suas próprias vidas, eles ficam com um vazio em termos de companheirismo e interação social. Esse vazio pode levar a uma busca ativa por reconectar-se com amigos de longa data ou até mesmo formar novos laços em ambientes comunitários, como grupos de hobbies, clubes ou redes sociais. Além disso, os relacionamentos familiares ganham uma nova profundidade. Os laços com filhos, netos e parceiros se tornam uma fonte de alegria e significado que vai além do simples papel de provedor. A experiência e a sabedoria acumuladas ao longo dos anos transformam os homens em figuras de referência, e muitos passam a valorizar o tempo gasto com seus entes queridos de maneira mais consciente. As conversas, os momentos compartilhados e os gestos simples ganham um valor especial. Com menos pressão do mundo externo,
Há mais espaço para intimidade, compreensão e até reconciliação em alguns casos, fazendo dos relacionamentos na terceira idade um dos pilares mais significativos dessa fase da vida. A quinta coisa que muda é a relação dos homens com o conceito de legado. Quando a juventude e a meia-idade estão em pleno vigor, muitas das preocupações estão voltadas para o aqui e agora. Subir na carreira, construir uma vida estável, alcançar objetivos financeiros. Contudo, à medida que os anos avançam, a ideia de "o que eu deixarei para trás" torna-se cada vez mais presente. Muitos homens começam a refletir sobre o impacto de suas ações e a influência que terão nas próximas gerações. Esse despertar para o legado vai além das questões materiais. Trata-se de como serão lembrados e que tipo de marca terão deixado no mundo. Essa mudança de perspectiva pode provocar uma série de novas atitudes. Homens que sempre se preocuparam com conquistas pessoais passam a se perguntar como podem contribuir de maneira mais significativa para a vida de outros. Eles começam a se interessar mais por causas comunitárias, pela transmissão de seus conhecimentos e experiências para os mais jovens, ou até por atos de caridade e serviço. A sensação de que o tempo está passando desperta uma necessidade de deixar algo duradouro, algo que transcenda o tempo que viveram. Isso pode se manifestar em projetos familiares, como escrever memórias, orientar netos ou até mesmo compartilhar histórias que antes eram mantidas em silêncio. Além disso, a relação com o legado também influencia as decisões sobre o que é realmente importante nessa fase da vida. Muitos homens, ao perceberem que o acúmulo de bens materiais ou status social não é mais prioridade, começam a simplificar suas vidas, se desprendendo de coisas que não acrescentam valor duradouro. O foco se desloca para o que pode ser transmitido de geração em geração, seja em forma de sabedoria, seja em valores ou ensinamentos. O legado, portanto, se transforma em uma missão pessoal: deixar o mundo, as pessoas próximas e até as futuras gerações de uma forma melhor, graças ao impacto que puderam exercer durante sua vida. A sexta coisa que muda é a relação do homem com a mortalidade. Durante grande parte da vida, a morte é algo distante, uma ideia que parece pertencer a um futuro longínquo, quase irreal. Porém, à medida que os anos avançam, a realidade da finitude se torna mais presente e inescapável. Muitos homens, especialmente na idade avançada, passam a refletir com mais frequência sobre sua própria mortalidade. Essa consciência do fim da vida pode provocar tanto sentimentos de medo quanto de aceitação, e a forma como cada um lida com essa realidade varia enormemente. O que antes era um pensamento ocasional, agora passa a ser uma reflexão mais constante. Com essa nova consciência, alguns homens enfrentam crises existenciais, questionando o propósito de sua vida e o que ainda desejam realizar antes que o tempo se esgote. Há uma busca por significado, um desejo de fechar ciclos inacabados e encontrar respostas para as grandes questões da vida. Esse momento de introspecção pode levar à revisão de crenças religiosas, filosóficas ou espirituais. Muitos homens, mesmo aqueles que nunca foram particularmente espirituais, começam a buscar consolo em algo maior, tentando entender o que vem depois da vida ou, pelo menos, encontrar paz com a ideia de que o fim é uma parte natural da existência. Por outro lado, essa nova percepção da mortalidade também pode trazer uma sensação de liberdade. Sabendo que o tempo é limitado, muitos homens começam a viver de maneira mais plena, aproveitando ao máximo os momentos presentes, sem se prender a preocupações pequenas ou arrependimentos passados. Eles percebem que, com a aproximação da morte, é essencial viver com autenticidade e fazer o que realmente importa, seja passar tempo com pessoas queridas, realizar sonhos antigos ou simplesmente encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. A relação com a mortalidade, embora difícil de encarar, muitas vezes permite uma reconciliação consigo mesmo e uma maior apreciação dos dias que restam. A sétima coisa que muda, e que muitos homens notam de maneira significativa, é a forma como o pênis responde nas relações sexuais. Ao longo da vida, a sexualidade masculina é muitas vezes associada à performance e à potência física, mas com o envelhecimento, ocorrem mudanças naturais que podem afetar diretamente essa área. A produção de testosterona diminui, o que pode levar à redução da libido
E em muitos casos, a dificuldade de manter ou obter ereções da mesma forma que quando eram mais jovens. Para alguns homens, isso pode ser um desafio emocional e psicológico, já que a identidade e a autoestima podem estar intimamente ligadas à performance sexual. Essas mudanças, no entanto, não significam o fim da vida sexual. Muitos homens na idade avançada redescobrem novas maneiras de viver sua sexualidade de forma mais plena e significativa. O sexo deixa de ser algo puramente físico e se transforma em uma experiência mais conectada emocionalmente, baseada na intimidade e na conexão com o parceiro. A pressão para performar diminui, dando lugar a uma sexualidade mais calma, que pode ser explorada sem a pressa ou a ansiedade que muitas vezes estão presentes na juventude. Em vez de focar apenas no desempenho, o foco pode se voltar para o prazer mútuo, a troca de carícias e a intimidade emocional. Além disso, muitos homens buscam ajuda médica para lidar com essas mudanças. Atualmente, existem várias opções disponíveis, desde medicamentos para melhorar a função erétil até terapias que ajudam a entender e aceitar essa nova fase da vida sexual. O mais importante é que essas mudanças sejam vistas como parte do processo natural de envelhecimento e não como uma perda. O corpo envelhece, mas a capacidade de sentir prazer, de se conectar com o outro e de viver uma vida sexual satisfatória pode continuar, desde que haja aceitação e adaptação. Envelhecer é um processo cheio de transformações e, como vimos, os homens experimentam mudanças profundas, tanto físicas quanto emocionais, na fase avançada da vida. Desde a maneira como lidam com suas emoções, a percepção do tempo, a saúde física, até o relacionamento com a sexualidade, cada aspecto da vida é impactado. Mas essas mudanças não precisam ser vistas como perdas. Pelo contrário, elas trazem uma oportunidade única de crescimento, reflexão e adaptação. O importante é entender que essas transformações fazem parte do ciclo natural da vida e aceitar cada uma delas pode abrir portas para uma fase ainda mais significativa e plena. Se você quer continuar aprendendo sobre temas que impactam sua vida e se preparar melhor para essa fase, ou apoiar alguém que está passando por isso, não deixe de se inscrever no canal. Curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso que vai ajudar você a lidar com essas mudanças com sabedoria e força. Compartilhe com aqueles que você ama, porque essas informações podem fazer a diferença.